Fala, nação rubro-negra! Estou chegando agora com as últimas informações. Você vai estar vendo agora aqui no canal da ESPN algumas informações, atualizações sobre o nosso Mengão. Logo após, vamos ter aqui as informações trazidas pelo Vene Casagrande e ainda, no final, aquela análise do MCP, Mauro César Pereira, tá? Onde ele fala um pouco sobre o Jorginho e a avaliação dele sobre a questão de tempo de contrato, né, e situação física do jogador. Então, vamos seguindo aqui com as primeiras informações, tá, do dia aí, pelo créditos, né, da ESPN, créditos também do Vene Casagrande e aí também do nosso amigo Mauro César Pereira. Bom, a gente segue no Rio de Janeiro então para falar também sobre o Flamengo. Falamos sobre o Vasco, agora o Flamengo. Quero chamar aqui para a nossa conversa o Pedro Henrique Torre. Pedro, o que você traz para a gente de novidades do lado do rubro-negro? Boa tarde. Tudo bem, Mari? Muito boa tarde, um beijo para você, um abraço aí, Jailson, Marra, todo mundo ligado com a gente nesse Sport Center. Olha, o Flamengo dividido em duas partes, né? A gente tem trazido aí nesse início de temporada porque o elenco principal está nos Estados Unidos, realizando a pré-temporada, enfim, na Flórida, vai participar do UFC Series e no domingo tem um confronto com o São Paulo, já vai ser um teste interessante ali para as ideias do Felipe Luiz. E a outra parte está no Brasil, mais precisamente na Paraíba, Campina Grande, onde vai disputar amanhã a segunda rodada do Campeonato Carioca, aquela equipe sub-20, né? Tem ali alguns jogadores mais experientes, como o zagueiro Pablo, que disputou o primeiro jogo. O Flamengo acabou derrotado por 2-1. Amanhã tem um jogo contra o Madureira, então é bom que a equipe sub-20 também consiga já vencer alguns jogos, ganhar alguns pontos ali, para não deixar o elenco principal, quando chegar, tão defasado na tabela assim. Então é esse tipo de preparação, lá e cá. E ao mesmo passo, a diretoria tenta reforçar o Flamengo, dar peças novas para o Felipe Luiz. O Juninho, que veio do Karabag, do Azerbaijão, chegou no outro dia, a gente fez a chegada dele no Aeroporto Internacional do Galeão, já está pelo Rio de Janeiro, realizou exames médicos, aquela assinatura de contrato, aí o Flamengo esperando toda a documentação, tudo tramitar naturalmente, aí claro, vai anunciar o jogador, pode acontecer aí muito em breve, próximas horas, enfim, é essa a expectativa. E tem a questão do Jorginho, o Flamengo de olho, tentando, mas é uma composição financeira, convencimento dos jogadores junto ao Arsenal, liberação, enfim, as conversas seguem nesse sentido, o Flamengo tentando aí o que for possível e ao mesmo tempo apertar o lado financeiro, assim, porque não tem condições de fazer um alto investimento, por exemplo, em questão de direitos econômicos de jogador, pagar como já pagou no passado 15 milhões de euros, 20 milhões de euros, até porque pagou recentemente, por exemplo, no Alcaraz, teve Plata, Michael, enfim, o Flamengo vai tocando como possível, mas busca reforços importantes para o Felipe Luiz especialmente. Mari. Beijo, Pedro. Obrigada pelas informações aí do lado do Flamengo. Vamos para as informações. É o seguinte, galera, só uma atualização. Ontem, na noite de ontem, terça-feira, que foi dia 14 de janeiro, o Conselho Deliberativo do Flamengo aprovou o contrato com a Shopee. A gente trouxe aqui a informação que o Flamengo havia fechado esse acordo com a Shopee, tem que passar pelo Conselho Deliberativo, foi aprovado pela ampla maioria. Para quem não viu o vídeo, eu vou trazer aqui os valores, vamos lá. Contrato de 1 ano, 12 meses, o Flamengo vai ganhar 12 milhões de reais, ou seja, como se fosse 1 milhão por mês, mais 5% de variável pelo canal de vendas da Shopee. E o pagamento será em 3 parcelas de 4 milhões de reais. Uma em fevereiro, outra em abril e a outra em julho. Então, bom contrato. Muita gente me perguntou quanto que a Kawai, que é a ex-empresa ali nessa parte do uniforme, na manga, pagava 10 milhões por ano. O Flamengo aumenta, portanto, 2 milhões de reais aí, além da variável, que é importante, e também a forma de pagamento, que é extremamente importante. O Flamengo vai receber tudo no primeiro semestre. Vamos falar agora de campo e bola, porque lá nos Estados Unidos o Everton Araújo concedeu uma entrevista coletiva, inclusive foi algo que o José Boto havia prometido na sua apresentação ao Flamengo, que voltaria em entrevista coletiva com jogadores, treinador, até mesmo treino aberto. Ele cumpriu isso, pelo menos até o momento lá nos Estados Unidos, e o Everton Araújo falou:
da relação dele com o Gerson e também com o Felipe Luiz. Sobre Gerson, nossa relação é muito boa, Gerson é um ídolo para mim, procuro sempre escutar e estar perto dele para aprender cada dia mais. Muito gratificante estar perto dele, às vezes me dá conselhos, às vezes puxa a orelha, disse o Everton sobre o Gerson. E sobre o Felipe Luiz, ele complementou. A relação dele com a gente é muito boa, ele é muito inteligente, deixa tudo claro para a gente. Já passou por tudo que o futebol proporcionou. Ele participa, corre com a gente, isso é um motivo a mais para a gente querer estar cada vez melhor. Lembrando que o Flamengo joga no dia 19, domingo, contra o São Paulo, amistoso dos Estados Unidos, e desembarca no dia 20, segunda-feira à tarde, aqui no Rio de Janeiro. Vamos falar agora de Landim, porque é um assunto que está dando o que falar. O Landim recentemente foi ao Confiança, clube aqui brasileiro, tirou foto, enfim, visitou a estrutura. E ontem a gente pôde ver o próprio Confiança divulgando nas redes sociais foto com Gustavo Oliveira, VP de Marketing e Comunicação do Flamengo, no período que o Landim foi presidente. Só para contextualizar, Landim e Gustavo Oliveira, eles eram, junto com o Reinaldo Belotti, que era o CEO na ocasião, os três cabeças da ideia do Flamengo comprar o Leixões, clube português. Essa era a ideia deles, eles tinham essa ideia, estavam negociando, negociação bem avançada, só não foi assinado porque o presidente do Leixões não quis, após ouvir declarações dos candidatos da oposição, no caso BAP e Maurício Gomes de Matos, que eram contra, e aí o presidente do Leixões não assinou, preferiu esperar a eleição. Como eles não ganharam, o negócio não foi para frente, porque o BAP é contra, ele sempre deixou isso muito claro. Inclusive, uma das intenções da diretoria do Landim comprando Leixões era botar o Carlos Noval para ser o responsável pela categoria de base do Leixões, clube português. Mas isso não foi para frente. E aí, durante o período pré-eleitoral, o Landim disse que era contra a SAF no Flamengo. Na verdade, ele foi a favor, depois ele voltou atrás e disse que era contra. Enfim, o tempo passou, ele não ganhou, ele e o Rodrigo Dunst não ganharam as eleições no Flamengo, e agora ele está visitando Confiança. E aí eu fui apurar com Confiança. Na verdade, eu recebi uma mensagem hoje. A mensagem diz o seguinte: Venê, uma fresquinha para você apurar aí. Landim está nos Estados Unidos. Disse ao Confiança, esse clube brasileiro, que gostou das instalações, mas que tinha viagem de negócios marcada para esse período e que se reuniriam na volta. Que coincidência, né, Venê? Reuniões de negócios nos Estados Unidos justamente marcadas na época que o Flá vai lá jogar a FC Series, um clássico contra o São Paulo, sem premiação ou receita. Procurei o Confiança e a resposta que eu tive foi: procede sim, Venê. Landim, na verdade, faz parte de um grupo de investidores locais que possui interesse na SAF do Confiança. Ele seria o cabeça da operação. A diretoria do clube teve 2 reuniões com ele na semana passada para apresentar a estrutura e a situação financeira atual do Confiança. Ontem, o Gustavo Oliveira esteve aqui a pedido de Landim. Outras reuniões ficaram de acontecer em breve, quando ele retornar de viagem. Se isso vai ser levado ou não para frente, ainda é muito cedo para dizer. Ainda está em uma fase inicial de conversas, estudos, negociações. E aí eu questionei, mas o Landim está nos Estados Unidos? Aí a pessoa respondeu: o que foi passado por ele ao clube, Confiança, é que sim, Estados Unidos, ele teria essa viagem. Então é muita coincidência, né, o Rodolfo Landim viajar justamente no período que o Flamengo estaria nos Estados Unidos, viagem é essa que ele fechou, sem benefício financeiro nenhum para o Flamengo, muito pelo contrário, só prejuízo. O Flamengo está gastando cerca de 5 milhões de reais para poder estar lá e não vai ganhar nada, acredite se quiser. E, portanto, Landim e Gustavo Oliveira, que eram a favor da compra do Leixões nos tempos de Flamengo, agora estão envolvidos nessa possível SAF do Confiança. Falando de Flamengo agora, porque a imprensa internacional, o jornalista Di Marzio, italiano, noticiou que o Flamengo formalizou nas últimas horas uma proposta pelo lateral direito Danilo, que está deixando a Juventus. A decisão está nas mãos do jogador, pois ele também tem interesse do Napoli e do Santos, clube brasileiro. E aí, mandei essa notícia para o Flamengo. O que me responderam foi o seguinte: não procede. Houve uma consulta após ele ser oferecido para a gente. Como fazemos com outros jogadores para saber possibilidade. Estamos analisando várias opções para saber custos dessas opções.
Eu questionei, mas o Danilo seria para zaga, né? Não lateral. A pessoa respondeu sim. José Boto que manda, mas eu te respondo sim. Temos outras prioridades, mas vamos ver. Ou seja, não botou uma negociação aí, mas trouxe aqui o lado do Flamengo para vocês. Jorginho, galera, novidade, segundo o site Coluna do Fla, falou com o professor, foi a chamada deles. Felipe Luiz já conversou com o Jorginho sobre a função que o jogador desempenhará no Flamengo, de acordo com o jornal inglês The Sun, na verdade. Em fim de contrato com o Arsenal, o italiano tem em mãos uma proposta de 3 anos do rubro-negro e busca a liberação imediata do clube londrino. Rapaz, o The Sun está dando uma notícia extremamente importante. Galera, eu vou ser bem sincero, eu prefiro ter cautela nesse tipo de situação. E o Danilo, como vocês puderam ouvir aí, seria para a zaga, não seria para a lateral direito. Até porque quem enxerga o Danilo hoje como lateral é apenas o Dorival Júnior, treinador da seleção brasileira, o que eu acho totalmente errado. O Danilo é zagueiro atualmente, zagueiro. Acho que no futebol brasileiro, como zagueiro, top. Mas tem outros clubes e o próprio empresário dele já falou abertamente que a prioridade é continuar na Europa. Eu tenho receio, e vou ser bem sincero, que o Flamengo está sendo usado para o Danilo conseguir uma proposta financeira melhor, até mesmo pelo Napoli, ou outro clube francês como o Olympique de Marseille, que tem interesse na contratação dele. No caso do Jorginho, eu acho uma negociação mais complicada ainda, porque é um jogador que ainda tem contrato com a Arsenal, é um jogador que ainda está atuando em alto nível, totalmente diferente do Danilo, que está, não vou dizer declínio, que é uma palavra muito forte, mas está caminhando para o fim da carreira. Mas eu acho que o Jorginho ainda tem muita lenha para queimar. Então são duas negociações muito complicadas. Eu prefiro ter calma nesse caso, para não criar uma falsa expectativa em vocês, torcedores rubro-negros, porque na verdade a expectativa já foi criada, sobretudo em relação ao Jorginho. Tanto é que a torcida está criando até hashtag nas redes sociais, vem Jorginho, fechado com Jorginho. É esperar, galera, não tem jeito, tem que ter calma, até porque a gente sabe que o Flamengo não tem muita verba disponível para fazer contratações de peso nessa janela de transferência. Vamos agora escutar o Mauro César Pereira aí, com as suas análises sobre o Jorginho. Bem interessante. Essa informação ela foi dada pelo site GE primeiro. O Jorginho fez agora, dia 20 de dezembro, 33 anos. E o Flamengo estaria disposto a fazer um contrato de 3 anos. Eu acho que o único ponto que dá para discutir é esse. 33 anos, 3 anos de contrato, é um jogador que vai terminar com 36. A mesma coisa do Bruno Henrique, mesma coisa do Oscar. Alguém vai dizer, mas o cara não vai aceitar vir para cá se não der ele um contrato muito longo também. Começa com 2, né? Mais um por metas, né? Uma renovação automática, isso seria melhor. Como foi o Davi Luiz. O Davi Luiz veio em 2021, no meio do ano, aí no final de 2022 renovou, e 23 de novo por metas. Ele atingiu metas e foi renovando o contrato. Está jogou até agora, com 37, já vai para 38 anos. É possível que ele consiga jogar? Jogador que não tem histórico de lesões, ele não se machucou nunca, assim, gravemente. Você pega as lesões dele, nada praticamente. É um jogador de alto nível, já perdeu terreno no Arsenal, mas aí estamos falando de um dos principais times da Inglaterra, né? Então, um cara que é um reserva hoje no Arsenal, ele joga aqui, claro, joga, é evidente. Mas o jogo aqui está muito intenso. Porra, o cara joga Premier League, bicho. Porra, é claro que ele consegue jogar. O Jorginho não é um pitbull tipo o João Gomes. Agora de titular. Ele tem 14 jogos na Premier League, 10 como titular e fez 18 ao todo. Copa da Liga, Champions League vindo do banco. Ele é um reserva hoje, começa um jogo ou outro e tal, mas tem jogado com uma certa frequência, né, ainda. Então, ele é um jogador que... Agora, a característica dele é outra, ele não é um volante mordedor. É um cara de interceptação de passe, um cara que fecha a linha de passe, tem uma visão muito qualificada do jogo, o passe também com qualidade. É um jogador, acho que o Felipe Luiz quer um time muito refinado com a posse de bola, por isso pensa nesse jogador. Isso é importante para o torcedor entender, né? Não estamos, porque o Alan é a mesma coisa, o Alan não joga bem no Flamengo, mas o Alan também não é um pitbull, ele é um cara de interceptação e passe. Ele não é um volante de combater, roubar bola, dar carrinho. E o pessoal fica comparando com o que saiu, que era o João Gomes. O Mauro, ele em algum momento da carreira dele, eu vou te falar uma coisa assim, né? Eu gosto de ver os jogadores da minha posição, né? Que eu jogava. Ele chegou em algum momento da carreira dele, ele ia estar à frente do Rodri. O que atrapalhou ele foi o pênalti que ele pede, que a Itália não vai para a Copa do Mundo. Sim. Ele pede o pênalti, a Itália não vai para a Copa, mas ele era o principal jogador
de meio campo do mundo da seleção Para ser italiana. melhor do mundo. Sim, dele. Então, assim, é um jogador de um alto nível, né? Eu só acho que 3 anos. Eu sempre acho muito que 33 anos o cara tem um contrato de 3 anos. Você está se comprometendo com um jogador até os 36. Você não sabe quando vai ser o ocaso da carreira do cara. Ele, de repente, joga bem em 2025, aí chega em 26, ele já tem uma queda, e em 27 tem contrato ainda. E não vai ser barato, claro. Só esse ponto que eu questiono. A duração de um contrato de um jogador com 33 anos. Ao mesmo tempo, também eu entendo que o único apelo que você tem para o jogador nessa situação é: venha jogar aqui, eu te garanto 3 anos. E aí a conta que tem que ser feita é: quanto que vai me custar em 3 anos? Eu não vou pagar multa rescisória, né? Então eu vou investir. O único raciocínio que faz. O dirigente deveria fazer essa conta para a torcida, para a imprensa. Então, olha, eu vou gastar um valor X, mas se no último ano ele não jogar nada, isso aqui é como se estivesse pagando uma multa para liberar ele do Arsenal. Ou seja, a conta que tem que chegar. Mas eu não sei quais são os números, então eu sempre vou questionar. Então é isso, nação. Já vamos ficando por aqui, encerrando o nosso vídeo. Tivemos aí várias informações privilegiadas, né? Várias análises importantes. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você ficou até o final, dá aquele like, compartilhe esse vídeo aí com seus amigos flamenguistas, né? Não se esqueça de se inscrever no canal e com certeza hoje ainda nós teremos mais informações aqui do canal Flamengo em Foco. Um forte abraço. Flamengo até morrer. Fui!